Amém. Os que estão felizes, digam glória a Deus. Os que estão mais felizes, digam aleluia. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Reis, livro dos Reis, o primeiro livro, capítulo de número 17, o verso de número 22. Repetindo, para que ninguém fique sem ler e se situe aí, né? Os que ainda estão meio desatentos. Então vamos lá. Primeiro livro de Reis, capítulo 17, verso de número 22. A palavra do Senhor diz-nos assim: e o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Amém, queridos? Coloca aí a sua Bíblia em cima da cadeira. Glória a Deus. Agora levante as suas mãos para os céus assim. A Bíblia diz: levantai as vossas mãos no santuário e bendizer ao Senhor. O autor aos Hebreus diz que essas mãos devem ser levantadas de maneira pura, sem ira, sem contenda. E quando você está com as suas mãos levantadas, você já está dando um sinal para o Senhor, dizendo assim: eu quero te adorar. Agora aproveite que você já desocupou as suas mãos, já levantou para o alto. Eu quero que você se esforce agora para dar a melhor salva de palmas para Jesus. É para Jesus para melhorar. Agora aproveite que você está aplaudindo, diga assim: glória a Deus, diga. Diga assim: louvado seja o teu nome, Senhor. Agora continue aplaudindo, não pare não. Isso, aplauda mais ao Senhor, aplauda mais ao Senhor. Isso, aplauda, aplauda, aplauda. Senhor nosso Deus e nosso Pai, a tua igreja está te aplaudindo, Pai. Deus, receba essas palmas agora. Essas palmas não é para o homem. Essas palmas não são para nenhum tipo de figura humana. Essas palmas são para o Senhor. São para o Senhor. Então receba agora essas palmas, ó Deus. O artista quando sobe no palco, para massagear o seu ego, ele quer receber palmas. Pai querido, mas essas palmas não são para nenhum artista. Essas palmas são para o autor da vida. É para o Senhor. Então recebe, 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 recebe a nossa igreja. Eu quero te pedir agora, Pai, meu Deus, assim como a arca na mão do teu servo Davi, por favor, ó Deus, me usa como instrumento nas tuas mãos, e que a tua palavra produza o resultado para a qual vai ser enviada, e que prospere isso, no nome de Jesus Cristo. E a igreja diz amém. Agora vem com o irmão que está do seu lado e diga assim: se você deu glória, eu dou aleluia. Glorifica, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E o Senhor aqui, irmão. Yeshua Hamashia, Jesus Cristo Messias, está no nosso meio. Ele está no nosso meio. Ele está caminhando aqui no nosso meio da igreja. Aleluia, aleluia. A Bíblia diz em Apocalipse que o João teve uma visão. Ele viu 7 sacsés de ouro. É uma representatividade da igreja. E a Bíblia diz que tinha um que estava caminhando no meio dos 7 sacsés. Esse é Jesus Cristo, aquele que era, aquele que é e aquele que há
Passagem bastante conhecida de todos nós. Momento em que o profeta ele foi enviado por Deus até o ribeiro de Querite. E depois de passar um tempo tomando da água do ribeiro e comendo daquilo que os urubus levavam até ele, ele foi alimentado pelos corvos. E é claro, os corvos eram instrumentos na mão de Deus, porque Deus dava ordem e eles então levavam pão, carne para o profeta se alimentar. Mas houve um momento em que o rio se secou e o profeta olhou para os céus. Eu vou usar a figura do urubu, que é mais conhecida. E os urubus não chegaram, não tinha carne, também não tinha pão. E aí então a Bíblia diz que Deus falou com o profeta Elias: dispõe-te e vai para Sarepta. E o profeta então, que agora estava vivendo o momento do ribeiro que estava seco e não tinha mais o alimento trazido pelos urubus, agora ele se dispõe e vai para Sarepta, porque lá Deus havia já provido uma viúva que iria cuidar desse profeta, por nome de Elias, cujo nome significa o Senhor é Deus. Deus é o Senhor. E esse profeta, que a Bíblia não fala sobre a sua origem, só fala que ele era Elias o Tisbita, porque veio de uma cidadezinha que chamava Tisbé. Porém, um homem extraordinário. Ele ouve a voz do Senhor e vai. E quando ele chega lá, agora em Sarepta, uma mulher estava fazendo a sua última alimentação, porque estavam vivendo um momento de seca. Haja vista que o mesmo profeta, esse Elias, havia profetizado e dito que durante 3 anos e meio não haveria chuva, e a profecia de Elias estava se cumprindo, e todos estavam sofrendo um período muito grande de seca, inclusive esta viúva. Depois de um diálogo, e ela dizendo ao profeta que seria a sua última refeição, e o profeta manda com que ela faça essa última na mente dela para ele, porque ele tinha algo de Deus para aquela mulher. E ele disse: olha, pode fazer esse bolo, mas sirva ele primeiro, porque assim te diz o Senhor: não vai faltar azeite na botija, e nem faltará a farinha na panela. E isso também aconteceu. Essa mulher não fez a última refeição, pelo contrário, não lhe faltou o alimento. Mas um dia o filho dessa mulher veio a falecer. Essa mulher havia perdido o filho, e ela então vai falar com o profeta. E o profeta então toma o filho
motivo dessa viúva, quero lembrar você que eu estou sintetizando, só estou falando alguma coisa a respeito do texto, para você entender o contexto, porque eu tenho algumas lições aqui, eu espero hoje conseguir falar, pelo menos uma. Ele então pede a criança morta, e ele vai para o quarto onde ele dormia, e ele ora diante do Senhor. E o versículo que nós lemos diz: e o Senhor ouviu a oração de Elias. E a Bíblia diz então que o menino que estava morto, ele reviveu. A alma que já havia saído do menino torna para o corpo do menino. E o menino então, ele vive o primeiro milagre na Bíblia de ressurreição. Até então, não havia nenhum caso de ressurreição na Bíblia. Dos 10 casos de ressurreição na Bíblia, tanto no Antigo e no Novo Testamento, esse é o primeiro caso. Esse é o primeiro caso de ressurreição. O milagre acontece, o inédito de Deus acontece. E Elias agora, ele entrega o filho vivo àquela viúva. E a mulher olha para ele e diz: verdadeiramente tu és um homem de Deus, e a palavra de Deus na sua boca é verdade. O nome do Senhor foi glorificado. Elias viveu algo sobrenatural. E o tema da minha mensagem para você aqui hoje, para nós degustarmos, para nós nos alimentarmos e vivermos a mesma, o tema da mensagem é este: o homem a quem Deus ouve. E quando eu disser o homem a quem Deus ouve, eu estou dizendo também a mulher. Se eu citar mais algumas vezes durante a mensagem o homem a quem Deus ouve, você, mulher, está inclusa nessa fala. Estou falando de um sentido geral. Agora, não é apenas um homem a quem Deus ouve, mas é um homem a quem Deus ouve e responde. Então, não se esqueça disso. Não é só um homem a quem Deus ouve, não é só uma história em que Deus está ouvindo uma oração, mas o texto está dizendo que Deus ouviu, mas Deus respondeu também, porque a alma do menino voltou ao menino. Então vamos lá: o homem a quem Deus ouve e responde. Anote aí o tema da nossa mensagem: o homem a quem Deus ouve e responde. Queridos, a gente não precisa ir muito longe para falar sobre o profeta Elias e como nós temos respaldo bíblico para usar esse tema: o homem a quem Deus ouve e responde. Foram muitas as passagens em que o profeta Elias orou ao Senhor e Deus ouviu e
você vai sair daqui com o mesmo perfil de Elias. Eu vou resumir, eu vou traduzir para você entender. Você sairá daqui com uma convicção plena, com uma certeza de que você é esse homem, de que você é essa mulher que Deus ouve e que Deus responde. Você vai sair daqui com essa certeza: Deus está me ouvindo, mas não só me ouvindo, Deus também está respondendo as minhas orações. Quem já recebe essa palavra? Que promoção! Levanta a mão. Quem não recebe, fica quieto, mas quem recebe, passa a mão. Aplauda o Senhor. Então vamos lá. Provavelmente eu falo aqui 3 domingos sobre esse personagem. Provavelmente. Porque eu tenho 3 características do homem que Deus ouve e que Deus responde. Mas hoje eu vou falar de uma só. E nos domingos seguintes eu vou falando das outras características. Então vamos lá? A primeira característica do homem que Deus ouve e que Deus responde, baseado na vida do profeta Elias, é um homem, é uma mulher a quem o próprio Deus prova. Essa é a primeira característica. O homem e a mulher que Deus ouve e que Deus responde são pessoas que são provadas pelo próprio Deus. Esse é o perfil de Elias. Esta é uma das características do profeta Elias. O profeta Elias era um homem que era provado constantemente pelo Senhor. Só que tem um detalhe: ele era provado e aprovado pelo Deus que ele servia. Então, como é, pastor, que o senhor, nesse texto, baseado na história do profeta Elias, o senhor encontra um homem provado? Anote aí. Deus enviou o profeta Elias para um lugar chamado Querite. Anote aí o que significa Querite. Anote. Querite significa lugar de corte. Anote aí. Querite significa lugar de corte, ou um lugar de ser moldado. Querite era um lugar deserto. Quando Deus mandou o profeta para Querite, o profeta estava sendo enviado pelo próprio Deus para um campo de treinamento. Deus estava enviando o profeta Elias para ser provado. Eu tenho
que Deus responde? Eu quero te dizer algumas coisas aqui hoje. Deus vai te dar experiências extraordinárias. Por isso que Ele permitiu você viver o querite. Eu não sei quanto tempo está durando o seu querite, mas isso aqui que eu estou dizendo é profético. O seu querite está chegando no ponto final. Você que está vivendo o seu momento de querite, Deus vai te aprovar em querite. Deus muda o que precisa ser mudado. Deus corta o que precisa ser cortado. Mas Deus dá a resposta que você precisa em querite. Talvez o teu ribeiro secou, o seu alimento não veio, mas Deus está vindo com a resposta. Deus está vindo com a resposta. Deus está vindo com a resposta. O que significa querite? Lugar do corte, lugar do molde, lugar de ser moldado. É que se Deus não mandar a gente para querite, irmão, a gente fica bem soberbo, sabia? Tem uns crentes que ainda não passou pelo querite, eles andam de nariz empinado assim, ó, porque ainda não conhece o querite, porque ainda não conhece a aprovação, porque ainda não conhece a dificuldade. Tem gente que passa por você, nem lá na sua casa, nem te cumprimenta. Talvez porque ele nasceu no berço esplêndido, então ele acha que pode pisar em todo mundo. Não se preocupe, não. Fora de querite não tem resposta, mas é dentro do querite que Deus responde. Que Deus responde. Só que olha que interessante, irmão, porque eu falei assim, ó, Deus está dizendo que o seu querite está chegando no ponto final. Aí você já pensou assim, ah, já sei, pastor, do querite, eu vou para o manancial de bênção agora. Do querite eu vou voltar para o palácio. Mas Deus conhece a nossa estrutura, irmão. Ele sabe que às vezes você tem que cortar alguma coisa, tem que moldar algumas coisas, mas ainda precisa de outros processos. O fim de querite chegou para Elias, e Elias foi provado e aprovado. Ele passou no teste, passou. Ele suportou bem o querite. Mas olha o que Deus faz. Olha o que Deus faz. Dispõe-te e vai para Sarepta. Pergunta assim, pastor, o que significa Sarepta? 1, 2 e 3. Olha aí. Saiu do lugar do corte e foi para a fornalha. Vou traduzir. Saiu do deserto, foi para a fornalha. Sabe o que significa Sarepta? Sarepta significa fornalha ardente. Não existe momento que você pensa assim, acabou a aprovação, aí vem outra pior. Não existe momentos assim, irmão, que a gente acha assim, pô, agora acabou. Deus colocou um ponto final nessa prova, mas de repente veio outra maior ainda. Mas é porque naquela primeira que você passou, Deus te preparou. Deus te deu um respaldo para você suportar a outra. E se depois da outra vier outra, é porque você está preparado para isso. Porque você passou pelo campo de treinamento. Olha o que aconteceu com Elias. Elias sai do lugar do corte e agora ele vai para a fornalha. Vai para o epicentro do furacão. Ele vai no nível mais difícil da prova. Aí ele chega em Sarepta. Bom,
Era um homem que Deus ouvia e que Deus respondia. E aí a Bíblia diz que quando a mulher trouxe o filho morto até ele, ele fez uma oração ao Todo-Poderoso. O milagre da ressurreição veio. O milagre veio na vida do profeta Elias. Sabe o que Deus mandou eu transmitir a vós outros aqui na noite de hoje? Quando Deus ministrou essa palavra ao meu coração, Deus mandou eu dizer à igreja: vocês estão sendo provados, mas não tema, porque quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Quando passarem pelo fogo, chama uma ardente. Deus mandou dizer à igreja: não temas, não temas, porque eu estou contigo. Deus disse no meu espírito. Muita gente na provação, muita gente em Querite, muita gente em Sarepta, muita gente sendo cortada, sendo privada, muita gente vivendo na fornalha, mas Deus está dizendo: diga ao meu povo, é noite das orações ser respondida. Quantos acreditam que hoje é noite em que Deus vai responder a sua oração? Levanta a mão, diga assim: eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. Se você crê, então pede algo hoje, porque Deus está ouvindo e vai te responder. Aleluia! Meu marido está dando trabalho, é a mulher que está dando trabalho. É o desemprego, é a enfermidade. Qual é a sua aflição hoje? Qual é o seu querite? Qual é a sua sarepta? O que você está vivendo? Deus está dizendo: é noite de oração ser respondida. E como eu estou falando coletivamente, é noite de orações respondidas. O próprio Espírito vai testificar no teu espírito que a noite da sua vitória chegou. A noite da sua vitória chegou. Você quer ser uma voz profética? Então grite para a pessoa que está no seu, diga assim: a noite da sua vitória chegou. A noite da sua vitória chegou. A noite da sua vitória chegou. Deus vai responder a sua oração. Tem oração que está depositada há 3 anos, há 4 anos, há 5 anos, não sei. E você pensou assim: ó, 2012 está terminando, 2012 está acabando, e aquela minha oração não houve resposta. Pois bem, 2012 está acabando, mas ainda não acabou. E Deus está dizendo: antes de terminar o ano, você toma posse, do teu milagre. Os que não recebem, fiquem calados, mas os que recebem, faça barulho ao Senhor dessa noite. Aleluia! Nós vivemos o Querite, né? A comunidade batista Adonai viveu isso. A pastora ficou doente e foi para Querite, mas aí morreu no hospital Malgate e foi para Sarepta. Quando deu o choque séptico, quando teve as 3 paradas respiratórias, quando os médicos desenganaram, ela estava onde? Sarepta. Ela estava no nível mais alto da aprovação. Mas tinha uma igreja orando: Deus, não é que a pastora Cláudia. Tinha uma igreja dizendo assim: Deus, deixa ela conosco ainda mais um pouquinho. Tinha um pastor doidão dizendo assim: Deus, eu não vivo sem ela. Então Deus disse assim:
Assim como que se deserto e fornalha fosse uma coisa fácil. Sabe por que eu estou pregando com alegria? Porque não existe um outro lugar melhor para você ter experiência com Deus do que em Querite, em Sarepta. Tiago diz assim, capítulo 1 de Tiago, o verso de número 2, coloca lá, meus filhos. Verso de número 1, aliás, capítulo 1, o verso de número 2 e o 3. O Tiago vai dizer assim: alegrai-vos, tendes alegria, pelo fato de passardes por muitas provações, sabendo que a prova da vossa fé, que as provações que vocês estão passando vai gerar em vocês esperança. Olha que interessante, irmão. Ele está dizendo que no meio da provação, no meio do Querite ou de Sarepta, do deserto ou da fornalha, nós devemos nos alegrar. Por que nos alegrar? Porque é no deserto, é na fornalha que vai gerar em nós um dom. Que dom é esse? Paciência. Paciência. Por que que o Jó é destacado como o homem da paciência da Bíblia? Porque Jó passou uma provação terrível. E logo eu vou pregar sobre Jó aqui. Eu preguei sobre a família de Jó, mas agora eu vou pregar sobre algumas lições na vida de Jó muito interessante. Mas é símbolo de paciência Jó, porque a provação que ele passou gerou nele, produziu nele a paciência. Agora diz aos Romanos, capítulo 4, coloca lá, meu filho, o verso de número 4 diz assim: sabendo que a paciência produz experiência. A paciência produz em nós
na revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Capítulo 1, verso de número 7 a seguir. Não, Tiago, Pedro. Vamos lá para vocês conferirem. Foi lá. Pedro. Do que o ouro que perece é aprovado pelo fogo. Achem louvor, honra, glória na revelação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha que interessante. Tanto Tiago quanto Paulo, tanto Tiago 1 e 3, 1, 2 e 3, Romanos 5 e 4, Pedro 1 e 7. Sabe o que eles estão dizendo? Eles estão dizendo assim, gente, quando vocês estão sendo provados, fiquem contentes. Porque o momento que Deus está ouvindo vocês, está mostrando algumas coisas, provando algumas coisas, mas é o momento que a vitória de vocês já está à porta. Vocês estão a poucos instantes de viver o sobrenatural de Deus. Quer ver uma coisa? Pastor, então quando tiver sido provado, eu tenho que me alegrar. Sim. Abra aí agora. Salmos de número 119, o verso de número 71, já aí. Lá está escrito assim: foi-me bom ter sido afligido. Essa palavra aí, afligido, aflição, quer dizer provação. Olha, irmão, alguém dizendo que foi bom ser provado, daí. Ele está dizendo assim: foi bom eu ter sido provado, sabe por quê? Porque eu aprendi a tua lei. Foi-me bom ter sido afligido, provado, para que eu aprendesse os seus estatutos. A minha versão diz assim: porque eu aprendi a tua lei. Sabe o que o salmista está dizendo? Ele estava dizendo assim: glória a Deus pelas provações, glória a Deus pelo querido, glória a Deus pela sarépita, porque foi nesses lugares que eu tive as maiores experiências com meu Deus. Eu aprendi o que é a lei do Senhor, eu aprendi o que é ter experiência com Deus. É por isso que ele dizia assim: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, provação, dificuldade, eu não temerei mal algum. Por quê? Porque tu está comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Oh, aleluia! Foi-me bom ter sido afligido. O que eu falo? Eu não gostei nada na época, mas hoje eu sei que foi bom. Foi bom. A aprovação que eu e a minha esposa passamos. Foi bom. Foi bom. Nós aprendemos muitas coisas. Nós fomos podados. Nós fomos tratados. Nós fomos moldados. Foi bom a igreja passar pela aprovação que a igreja passou. Quando a pastora passou por essa aprovação, nós estávamos numa igrejinha desse tamanho, com um pouquinho só de gente. Olha o que Deus fez nas nossas vidas. Foi bom passar por querite e por sarépita. Pode glorificar Deus no meio das provações, querido. Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 12, a partir do verso de número 7, ele diz assim: para que eu não me exaltasse pelas revelações que me foi dado, foi me enviado o
suportar as provações. Se vier sobre você o peso da glória de Deus. Então eu quero dizer a vocês nessa noite que o peso da glória de Deus virá sobre esta igreja. Deixa eu ver se eu consigo achar um versículo. Esse não estava no protocolo, mas deixa eu achar rapidinho aqui. Vamos ver se eu acho. Deve ser 1 de Pedro, capítulo 5. Capítulo 5 ou capítulo 4. Deixa eu achar aqui. Mas tem alguma coisa a ver com 5 e 4. 1 de Pedro. Vou terminar com esse versículo. Esse não estava no script, por isso eu não memorizei. Põe lá para nós, minha filha. 1 de Pedro, capítulo 4. Põe a partir do verso de número 13. 1 Pedro 4, a partir do verso de número 13. Escuta aqui. Olha lá o que diz. Eu disse que a gente tem que fazer o que na primeira aprovação? Olha o que Pedro vai dizer. Alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Agora no versículo seguinte: se pelo nome de Cristo sois vituperados, e essa palavra aí significa envergonhados. Se pelo nome de Cristo vocês estão passando por várias provações, por muitas dificuldades, olha o que ele vai dizer: bem-aventurados sois. Por quê? Sobre vós repousa. Vamos lá. Sobre vós repousa. Vamos lá. Sobre vós repousa. Não tem jeito de você não ser abençoado aqui hoje. Não tem jeito de você não ser abençoado aqui hoje. Só quem está em Querite, ou quem está em Sarepta, e tem lá, tem gemido, tem clamado, e que entende que hoje é noite de oração respondida. Senta no seu lugar, vem pra cá, vou pastorar com você. Nossa, quanta gente. Meu Deus. Você que sabe os líderes de luta que você está passando. Tem gente que está dizendo assim: pastor, meu problema é Querite. Alguns cortes da minha vida. Estou em Querite, pastor. Tudo bem que Deus está fazendo o urubu da garçom, mas eu estou em Querite. Agora tem gente que está dizendo assim: não, pastor, já subiu um degrau a mais. A minha aprovação não está do jeito que não dá para suportar mais não. Você que diz isso. Não, para mim já é Sarepta. Eu já estou na fornalha. Pois bem, você que está no deserto, o Deus que formou um povo em meio ao deserto está aqui. No deserto, frio, água da rocha. Então você que está no deserto tem água geladinha para você. No deserto, Deus montou uma padaria no deserto. Maná caía do céu no deserto. No deserto, Deus montou um açougue no deserto. As codornizes voavam numa altura que dava para o povo de Israel pegar e fazer um churrasco no deserto. Você que está em Querite, o Deus do deserto está aqui. Não, vocês entendem.
esse leão. Deus vai responder as suas orações na noite de hoje. E para provar que Ele é um Deus que está com você em todas as fases, tanto em Querite como em Sarepta, o mesmo Deus que fez o milagre na vida do profeta Elias, que veio com o peso da sua glória sobre a vida do profeta, esse peso de glória vai vir sobre essa igreja aqui nessa noite. Sobre vós, repousa o Espírito da glória de Deus. As tribulações, as lutas, as aflições do tempo presente não hão de se comparar com a glória que há de ser revelada. A nossa momentânea e leve tribulação não há de se comparar com o peso de glória. A nossa tribulação, a nossa momentânea luta vai produzir um peso muito excelente de glória, de glória, de glória, de glória. Quantos já estão sentindo a glória de Deus essa noite? Quantos já estão sentindo? Eu estou sentindo a glória de Deus aqui, irmão. Essa oração que você estava fazendo pela cura, receba a tua cura hoje. Cura das enfermidades físicas. Enfermidade vai embora hoje. Enfermidade das pedras. Enfermidade dos pulmões. Enfermidade dos rins. Enfermidade agora em nome de Jesus Cristo. Enfermidade dos ossos. Artrose, osteoporose. Sai hoje. A enfermidade não resiste o peso da glória de Deus. Essas artérias entupidas, essa enfermidade não pode suportar o peso da glória de Deus. Essa enxaqueca, essa dor de cabeça crônica que não sai de você, não vai ficar mais, porque o peso da glória de Deus vai mandar embora essa enfermidade. O caroço, o câncer, o cisto vai sair hoje. No nome de Jesus, é noite de cura, é noite de orações respondidas. Quem passa por Querite, quem passa por Sarepta, tem o direito de ver o peso da glória, tem o direito do milagre, tem legalidade para receber a providência de Deus. Só quem tem uma enfermidade chegou aqui com essa enfermidade, porque eu acredito que alguns aqui já receberam milagre, já estão dando. Mas alguém que chegou aqui com uma enfermidade ou com um diagnóstico negativo do médico, por favor, vem aqui mais na frente, em nome de Jesus, para me orar por você. Porque hoje você vai tomar posse do seu milagre. É noite de cura, irmão, é noite de cura. Tem alguém no nosso meio assim? Tem mais alguém? Eu tenho dito que a nossa bênção era dupla. Todas as vezes que nós nos reunirmos, você não pode tomar posse só das coisas espirituais. Você precisa tomar posse também daquilo que tange, daquilo que concerne a sua vida física também. Porque Jesus nos cura espiritualmente, nos dá salvação, nos dá bênçãos espirituais. Mas Ele cura o nosso corpo físico também. E tem gente enferma e que se acomodou com a enfermidade, mas hoje Deus vai curar você. Essas duas pessoas nós vamos saudando nessa área física, para Deus curar, arrancar essa dor, arrancar essa enfermidade. E você que veio aqui na frente, e que a sua questão não é física, não é uma enfermidade física, mas a sua questão é o deserto, é a fornalha, é as provações, são orações que foram feitas e que até ontem não havia
mas que hoje você está tomando posse. Você é uma das pessoas que Deus escolheu na noite de hoje para repousar a sua glória. Então, olha aí, as horas vão embora. Só vou fazer uma pergunta para vocês. Se vocês tivessem certeza que aquilo que vocês pedissem ao Senhor, Ele lhes daria. Se você tiver certeza, não, se eu pedir, Deus vai dar. Se aquela palavra em Lucas que diz: dai
e responde. Eu disse que o perfil desse homem e dessa mulher, as características, eu citei uma hoje, que é provações, porque o Senhor prova a todos quanto o Senhor ama. E quando o Senhor nos prova, nada mais é do que o amor do Senhor sendo manifesto nas nossas vidas. Porque assim como um pai corrige o filho a quem ele ama, assim o Senhor nos corrige também. Assim o Senhor nos prova também.